né? Todo mundo está no Facebook, acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre Josué 9, é muito legal. A gente vai dar uma acelerada na história, né? Josué é bem dinâmico, né? Então hoje a gente vai falar sobre a conquista de Gibeão, né? Mas a gente vai ver que foi uma conquista meio esquisita, né? Não foi do jeito que era para ser, né? Segundo o que Deus queria que fosse. E a gente vai ver que isso vai implicar na história de Israel consequências, o que vai acontecer hoje. Inclusive na época de Saul, na época de Davi, a gente vai falar sobre isso hoje. Vão ter consequências, o que vai acontecer aqui hoje, a gente vai ver consequências no reinado de Davi, né? Depois da morte de Saul, no reinado de Davi, vão ter consequências ainda essa decisão aqui. Até pós-cativeiro, a gente vai ver que até pós-cativeiro, né? Vai ter ainda uma consequência, essa situação que vai acontecer aqui com relação aos gibeonitas, né? Então, é algo que vai realmente mudar a história de Israel. Uma atitude que foi feita de forma impensada e sem consultar a Deus, né? Então, a gente vai observar isso hoje, tá bom? Então, a gente vai falar sobre Josué 9, a gente vai falar sobre a terceira conquista em Canaã, né? A primeira conquista foi Jericó, a segunda conquista foi Ai e a terceira é Gibeão. Mas a gente vai ver que o Gibeão não vai sair do jeito que deveria ser, vai ser uma conquista de outra forma, com implicações futuras, né? Então, como eu disse, vão ter implicações no reinado de Davi, até período pós-cativeiro, então os gibeonitas vão acabar entrando na história de Israel por conta disso que vai acontecer nesse capítulo de hoje, tá bom? E no próximo capítulo, Josué vai dar uma acelerada na história, a gente vai ver a conquista de 6 cidades, né? De uma vez só. Mas não é que ele vai dar uma acelerada, é que na verdade, gente, ele vai vencer em um dia 6 reinos. Uau, né? A gente vai ver na próxima aula o dia em que a terra parou. Sabe aquele dia em que Josué ora a Deus e fala para o sol parar? É segunda-feira, a gente vai ver esse dia. Como foi isso? O que aconteceu, né? E ele venceu nesse dia 6 reinos. Uau, né? Israel venceu nesse dia 6 reinos porque Deus parou a terra. Deus fez a rotação da terra parar e o sol ficou o dia inteiro, não houve noite, ficou o dia inteiro o sol, para que houvesse tempo para que eles acabassem e destruíssem com todos os inimigos de Israel. Muito legal, gente. E hoje a gente vai falar sobre Gibeão. E a história de segunda tem a ver com Gibeão, né? Então tem tudo a ver, tá linkada, né? Então hoje a gente vai falar sobre Gibeão, sobre a conquista de Gibeão. O que vai acontecer hoje? Vai acontecer algo que não deveria ter acontecido na história de Israel. Mas a implicação de hoje, né, da conquista de Gibeão, vai levar à guerra de segunda, vai levar à guerra, né, ali da parada da terra, que a gente vai ver onde o sol para, né, um dia inteiro, e então Israel conquista 6 reinos. Vai ser por causa de Gibeão, a gente vai entender isso. É bem legal, gente, a história de Gibeão, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então antes de começar a aula eu vou fazer uma oração, né? Amém. Eu quero avisar a todos, né, que a gente faz aula, né, pelo Meet, muita gente acompanha pelo Meet, né? O Meet é uma sala virtual, então as pessoas podem participar, né, comigo, tal. E você vê o rostinho ali, todo mundo participa. Mas também tem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Amém. Vem crescendo. No Facebook tem mais de 15 mil pessoas, né? São 2 páginas no Facebook. E em cada uma das páginas tem mais de 15 mil pessoas, graças a Deus. Então vem crescendo bastante. Glória a Deus, né? Glorificado seja o nome de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que é pregada aqui, né? Não é a minha opinião e não é o que eu escrevi, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é digna de toda a honra, né? A palavra de Deus é bela e a palavra de Deus é doce. Amém, em nome de Jesus. Então, agora eu vou fazer a oração, tá? E a gente vai começar, então, o estudo do dia. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, por estarmos aqui reunidos, Pai, na Tua presença. Obrigada, Pai, por se revelar para nós por meio da Tua palavra. Meu Deus, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Pai. Nos abra, meu Deus, nos abra os ouvidos, Pai. Nos abra os olhos em nome de Jesus. Que venhamos, meu Deus, a compreender a Tua verdade com clareza, Pai. Que a Tua palavra seja simples aos nossos ouvidos. Que venhamos a ter a sensibilidade, meu Deus, de Te ouvir e discernir a Tua verdade em nome de Jesus. Porque, meu Deus, nós não queremos ser confundidos por falsas doutrinas. Nós não queremos ser confundidos com falsos ensinamentos. E por isso estamos aqui Te buscando, Pai. Se revela para nós por meio da Tua palavra em nome de Jesus, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, sabedoria. Derrama sobre nós entendimento
discernimento e conhecimento em o nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, Pai. Pai, me conduza, em o nome de Jesus, me conduza nessa empreitada. Usa a minha boca para propagar a tua verdade. Coloca em minha boca as tuas palavras, a tua verdade, Senhor. Meu Deus, tempera cada palavra que sair da minha boca, Senhor, para que elas tenham um bom gosto para todo aquele que a ouvir. E que eles venham, meu Deus, a ter cada vez mais sede e fome de Ti. Que eles venham a buscar cada vez mais a Tua presença e a Tua palavra. Que eles venham a compreender, meu Deus, que a única forma de Te conhecer verdadeiramente, de ter intimidade contigo é através da Tua palavra. Mas que eles venham a ter prazer em lê-la, em estudá-la, em ouvi-la, Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos a nos cansar de ouvir a Tua voz, que não venhamos a ouvir a Sua voz e olhar o relógio, meu Deus, querendo que aquilo se apresse, mas que venhamos a ter prazer, Pai. Prazer na Tua presença, prazer na Tua palavra, prazer no tempo que nós temos contigo. Que venhamos a compreender, meu Deus, que o seu sacrifício não foi para nos ter apenas aos domingos, por meia hora durante uma pregação, mas foi para nos ter por todo o tempo, a todo instante, e a toda hora e a cada momento. Então que venhamos a ansiar por Ti, meu Deus, porque se nós não ansiarmos por Ti, meu Deus, nessa vida, a todo momento, a todo instante, como viveremos uma eternidade inteira contigo se não ansiarmos por isso agora, Pai? Mas que venhamos a compreender isso, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos libertar de todo falso ensinamento, de toda falsa doutrina, de toda religiosidade, Pai. Mas que venhamos entender, meu Deus, o verdadeiro evangelho. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, nos livra, Pai, de todo ataque do maligno. Porque nós sabemos que o inferno está revoltado, mas maior é aquele que conosco está. Nós conhecemos o Deus que é todo poderoso, Pai. Então, meu Deus, nos livra de cada estratégia, de cada artimanha de Satanás e dos seus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Coloca sobre nós a sua armadura, o seu capacete, Pai. Meu Deus, que nenhuma seta de Satanás venha confundir a nossa mente. Que venhamos, meu Deus, a compreender a identidade que temos contigo, Pai. Que venhamos a compreender, meu Deus, quem somos diante de Ti, os planos que o Senhor tem para nós, meu Deus, para que não venhamos a ser confundidos pelas mentiras de Satanás. Que venhamos a entender, meu Deus, que nós somos filhos amados do Senhor. Que venhamos a compreender que o Senhor nos quer o bem, que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Que venhamos a compreender, meu Deus, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e que não venhamos a acreditar nas mentiras de Satanás, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a ouvir somente a voz do Espírito Santo, meu Deus, porque nós somos guiados pelo Teu Santo Espírito e não por homem, Pai. Que venhamos compreender isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, venha falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, a gente vai falar sobre Josué 9. Então, o que acontece? A gente vai lembrar um pouquinho em que momento histórico a gente tá? Eles atravessaram o Rio Jordão, né? E a gente lembra que eles se estabeleceram em Gilgal, né? Eu já disse para vocês que Gilgal é um lugar importante, é um lugar de acampamento do exército de Josué e de acampamento do arraial de Israel. Então, Gilgal é onde o povo vai ficar ali acampado por um bom tempo durante esse período de batalhas, né? Então, a gente lembra que eles ficaram acampados em Gilgal, começaram a primeira guerra com Jericó, né? Então a gente lembra que Deus derrubou as muralhas ali de Jericó, né? Eles ficaram ali num circuito de 7 dias, né? Rodeando a muralha. No 7º dia rodaram 7 vezes a muralha e a muralha caiu, foi derrubada por Deus. Então a gente lembra que eles derrubaram ali Jericó, né? Deus derrubou ali a muralha de Jericó, eles invadiram Jericó, né? A única pessoa que foi salva ali, né, foi Raabe e os que estavam com ela dentro da casa dela, né? Fora isso, foi todo mundo morto, né? E era para tudo ser queimado. Mas a gente lembra que houve um pecado ali, houve o pecado de Acã, né? E Acã desejou das coisas condenadas, né? E não só desejou das coisas condenadas, como também desejou daquilo que era de Deus, né? Porque a gente lembra que tudo aquilo que estava em Jericó era condenado, exceto a prata, o ouro, o ferro e o bronze, que eram para a casa de Deus, né? Para o tabernáculo ali de Deus, para o templo de Deus. E Acã roubou das coisas condenadas e da prata e do ouro de Deus, né? Então a gente lembra que isso trouxe sobre Israel uma condenação, né? Então Deus não estava mais com Israel. E Israel acabou perdendo uma batalha ali diante de Ai por conta do pecado de Acã, né? Então a gente lembra disso. Eles estavam até um pouco presunçosos, né? A gente lembra, né? Porque
Josué mandou espias até Ai, e esses espias viram ali que na cidade, né, a gente viu na aula passada que foram 12 mil mortos, né, 12 mil eram os habitantes de Ai, então os espias chegaram lá, entre crianças, tudo, né, então os espias chegaram lá e falaram, uns 2 mil dos nossos homens já matam tudo isso de gente. Então eles estavam um pouco presunçosos já, né, eles estavam orgulhosos, já estavam um pouco cheios de si, né, já estavam se achando, o povo de Israel. Como Deus havia operado os grandes milagres, né? Então eles estavam se achando demais já, né? Então a gente lembra que eles fizeram isso, né? Foram lá 3 mil e perderam, né? Então eles perderam de forma vergonhosa. A gente lembra que morreram 30 e poucos homens e eles voltaram envergonhados fugindo de Ai, né? Então a gente lembra na aula passada que depois que isso aconteceu, Deus falou o que aconteceu, o que houve e por que Deus abandonou esse povo, né? Porque Josué começou a orar a Deus para perguntar o que aconteceu, como que eles perderam, né? Então Deus falou para Josué que havia um pecado ali e esse pecado estava tornando o arraial inteiro condenável, né, para Deus. E era o pecado de Acã. Então a gente viu que Acã foi morto, toda a família dele foi morta e tudo que era dele, né? Então houve a expiação do pecado de Acã, Deus perdoou Israel e Deus era de novo com Israel, né? Então a gente lembra que viu isso e na aula passada Deus falou, não, volta lá em Ai, né? Porque agora eu vou entregar Ai para vocês, volta lá. Mas volta com todo o exército dessa vez, né? E faz uma emboscada, porque agora Ai tá esperando vocês. Na primeira vez não tava, mas agora tá, porque já houve uma tentativa, né? Então agora eles estão espertos. Então a gente lembra que na aula passada, o que aconteceu? Ai não estava só com o exército de Ai dentro da cidade. A cidade de Betel, que é uma cidade perto de Ai, mandou o pessoal do exército dela para Ai, para ajudar Ai na luta, né? Numa possível guerra ali, o pessoal de Betel ajudaria o pessoal de Ai, né? Por quê? Porque Ai sendo invadida, a próxima cidade, pela lógica, seria Betel. Então Betel manda soldados para Ai, para ajudar Ai, para que Ai não seja derrotada por Israel, né? Então, a gente lembra que Ai era pequenininha, né? Realmente era uma cidade pequena, eram 12 mil habitantes, né? E Israel eram 500 mil soldados, só soldados, sem contar a população, era mais de 2 milhões ali, né? Entre homem, mulher e tal, criança, né? Então, eles mandaram o pessoal de Betel lá para Ai. Então, a gente lembra que na aula passada eles fizeram uma estratégia ali, segundo o que Deus fez, né? A estratégia era de Deus e Deus falou para Josué. Então, eles cercaram a cidade de Ai, né? Então a gente lembra que eles cercaram a cidade de Ai, Ai saiu da sua cidade, a emboscada entrou na cidade, tacou fogo na cidade de Ai, né? E nisso Josué volta do sul, né? Ele estava fugindo para o sul ali para o deserto, ele volta em sentido ao povo de Ai e assim eles conseguiram matar todo o povo de Ai, né? Ali e conseguiram conquistar a terra de Ai. Então a gente viu que terminou a segunda conquista na aula passada. O que vai acontecer agora no capítulo 9? No capítulo 9, essa notícia vai chegar em todos os reis de Canaã. Então, todos os reis, todas as cidades ali da região de Canaã vão ouvir falar sobre isso. Então, vai chegar essa informação para todas as cidades que Josué e Israel conseguiram derrotar Ai com o auxílio de Betel. Ai não estava sozinha, Ai ainda estava com o exército de Betel. Então, Josué e o povo de Israel derrotou Ai e que estava com o auxílio ali do exército de Betel. Então, essa notícia vai chegar a todo o povo de Canaã. E era sabido a todo aquele povo de Canaã a promessa que havia sobre o povo de Israel. Então, todo o povo de Canaã sabia que Deus, o Deus de Israel, havia prometido toda aquela terra. Oi, a paz do Senhor Jesus, amém. Então, eles sabiam... Então, eles sabiam, né, qual que era... Peraí, gente, que eu perdi um pouco o raciocínio aqui agora. Então, o que acontece? Deixa eu tentar lembrar, gente. Eu parei aqui agora para falar um negócio, eu acabei perdendo o raciocínio. Então, o que acontece? Eles entraram lá em Ai, né? Fizeram esse estratagema, né? O povo de Israel, né? Segundo o que Deus havia falado que era para fazer. E eles cercaram Ai e conquistaram Ai, né? Então, a gente lembra disso. Então, depois que eles conquistaram Ai, o que aconteceu? Todos os povos ali de Canaã, da terra da promessa, ouviram isso. E o que eles vão fazer? Vão ficar com medo.
Eles falaram, ah, já entendi, eles são fortes. E o Deus deles é forte demais. Então vamos fazer o quê? Vamos nos unir. Um sozinho não consegue, mas se a gente se juntar em 6, 7, né, 7 reinos contra Israel, a gente vence. Então vamos se juntar 7 reinos contra Israel, né? A intenção deles era essa. Vamos juntar 7 reinos, 8 reinos, porque a gente vai ficar mais forte que Israel e a gente vai conseguir derrotar Israel. Então eles vão tentar fazer isso agora. Só que a gente vai ver agora que vai ter uma cidade que não vai querer se juntar com eles. Vai ter uma cidade que não vai concordar com isso. E essa cidade vai preferir se juntar com Israel. Essa cidade vai falar, não, eu não vou me juntar com vocês, porque eu acredito que o Deus deles vai entregar a nossa terra. Então eu prefiro ficar com o Deus deles. Então eu vou lá com eles, né? E isso vai acontecer agora. E que cidade é essa? É Gibeão. Então é isso que a gente vai falar agora, tá? Então hoje, agora vai ser a conquista de Gibeão. A gente vai entender como que vai ser essa conquista aqui agora, tá bom? Então diz assim no versículo 1. Sucedeu o que, né? Ouvindo isto, né? Isto o que? A conquista de Jericó e a conquista de Ai. Então, ouvindo isso sobre essas conquistas, né? Todos os reis que estavam ali, do lado de Canaã, ali, né, entre o Jordão e o mar, né, ali depois do Jordão, eles ouviram isso, né, todos os reis nas montanhas ali, né, e nas campinas de Canaã, e todos os reis que estavam na costa do Mar Grande ali de frente para o Líbano, né. Quais reis, né? Quais povos? E aqui ele explica. Os heteus, né? Os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todo esse povo que estava ali e que era um povo que sabia que a terra deles ia ser dada a Israel. Todo esse povo soube da vitória de Israel com relação a Jericó e com relação a Ai. Então, no versículo 2 diz que o que acontece? O que eles fizeram? Eles se juntaram de comum acordo para brigar com Israel. Gente, aqui, quem está se juntando são povos que são povos inimigos. Eles não são amigos não, viu? Eles são povos que eles brigavam entre eles, esse povo todo, sabe? Não é que eles eram amigos. Os cananeus não eram amigos dos amorreus. Não era. Então, eles eram povos inimigos. Eles brigavam entre eles disputavam terras entre eles, sabe? Mas nesse momento, eles entenderam que havia ali um inimigo em comum de todos eles, né? E que se eles não se unissem, eles perderiam as terras deles, porque havia um Deus muito forte junto com aquele inimigo deles. Então eles decidiram se unir, mas eles não eram amigos, mas eles decidiram se unir contra Israel. Então o propósito deles, a gente vai ver, porque no próximo capítulo a gente vai ver que 6 reinos, né, vão ser conquistados por Josué, né? Então, 5 reis vão se unir contra, né, essa aliança que vai ser feita nesse capítulo agora. Então, esse povo, eles queriam juntar pelo menos uns 6 reinos ali contra Israel. Seria, gente, algo forte mesmo, né? Então, eles estariam juntando 6 reinos contra Israel para conseguir vencer Israel. E agora diz isso aqui, então eles decidiram, né, esses reinos todos se juntaram, conversaram e chegaram à decisão, ao acordo de todos se unirem em prol de derrotar Israel, mas eles não eram amigos. Depois eles continuariam a briga deles, mas eles iam se unir contra Israel. Porém, no versículo 3 vai ter um problema. Uma das cidades não vai concordar em fazer essa aliança. Qual cidade? Gibeão. Gibeão não vai concordar em fazer acordo com os heteus, com os amorreus, com os cananeus, não. Eles vão querer fazer acordo com os israelitas. É estranho, é complicado a gente analisar esse capítulo, porque realmente eles creram mais no Deus de Israel. Eles creram a tal ponto que eles falaram, não, eu não vou me unir com 7 reinos, porque a gente vai perder, porque eu acredito no Deus deles, eu acredito que o Deus deles realmente vai dar essa terra para eles, então eu prefiro ficar com eles. É isso que Gibeão vai fazer, gente, olha só, Gibeão ele vai renunciar ao povo dele, ali, né, e também ao povo que estava ali, os vizinhos dele, né, ele vai renunciar a todo aquele povo para ficar com o inimigo. É isso que ele vai fazer. Ele vai falar, não, meu inimigo é mais forte, eu vou para o meu inimigo, né? Então é isso que ele vai fazer. Ele não vai concordar em se aliar com esses reis lá de Canaã. E ele vai decidir fazer o quê? Aliança com Israel.
Então, ele vai ser o traíra ali entre eles. E isso vai ter um impacto, a gente vai ver na próxima aula. Vai ter um impacto porque os outros não vão gostar disso. Os outros vão ficar com raiva, porque Gibeão é o traíra, né? Era para eles terem se juntado contra Israel. E Gibeão vai fazer o quê? Vai se juntar a Israel. E o que acontece? Gibeão tá ali há muito tempo. Gibeão conhece as manhas, os macetes, conhece o jeito de guerra daquele povo. Então, Gibeão também podia utilizar muito ali, né? Para Israel. E fora isso, tem uma informação muito importante. Gibeão era uma cidade real. Era uma cidade muito grande. Não era uma cidade como Ai. Não era uma cidade pequena, sem importância. Era uma cidade grande, gente. Era uma potência. Então, era uma cidade que ela poderia, por exemplo, ter um rei cuidando dela, de tão grande que ela era. E o exército de Gibeão era um exército poderoso. Não eram homens covardes, eram homens valentes. Então, era uma perda muito grande para Canaã. Né? Perder Gibeão era perder algo muito grande. Então, esse Gibeão agora estaria se unindo a Israel. Então, Israel ia aumentar o poderio dele, né? A paz, Ernesto, amém. Então, Israel iria aumentar o poderio dele, né? E isso era um problema. Isso não seria bom para Canaã. E a gente vai ver isso na próxima aula. Então, os moradores de Gibeão não concordaram com esse acordo, não. E eles foram fazer o quê? Foram se unir com Israel. Mas eles não podiam chegar lá falando que eles são gibeonitas. Então, eles vão mentir para Josué, porque Josué não ia fazer acordo com eles, porque Josué tinha que tomar a terra deles e não fazer acordo com eles. Então, como que eles vão conseguir fazer acordo com Josué? Mentindo, não tinha outra forma, né? Então, eles aqui no versículo 3 diz isso. Diz que então os moradores de Gibeão ouviram sobre Josué, ouviram o que Josué fez com Jericó, ouviram o que Josué fez com Ai, ouviram, né, tudo isso e temeram, realmente temeram ali, né, que eles realmente fossem ser pegos mesmo, se juntassem com os outros reinos. Então eles decidiram se unir a Israel. E no versículo 4 diz isso. Então como que eles vão se unir a Israel? Enganando Israel. Não tinha outra forma. Então, eles usaram uma estratégia para enganar Israel para conseguir fazer um acordo de paz com Israel. Então, eles foram e fingiram que eram mensageiros, né? Mandaram alguns homens lá para Israel. E esses homens foram vestidos como mensageiros de uma cidade, né? E como que eles vão? Eles vão com a aparência de que a cidade deles é muito longe, para que Josué não pense que é alguém de perto vindo fazer aliança. Então eles vão fazer o quê? Vão colocar roupas bem velhas, rasgadas, né? Sandálias bem estragadas, velhas, né? Eles vão levar um pão já embolorado, para dizer, né, que embolorou durante a viagem. Eles vão levar odres, né, para colocar o vinho, velhos, né, os odres já rasgados, né, odres bem velhos, para dizer que eles moram muito longe. O intuito era esse, né, de convencer Josué de que eles não são de Canaã, porque Josué não poderia fazer acordo com o povo de Canaã. E qual é o intuito de Gibeão? Fingir, fazer uma forma ali, né, que Josué e os israelitas realmente, ao olhar, não vão ver aquele povo como um povo de Canaã, mas sim como um povo de uma terra muito distante, né? E é esse o intuito de Gibeão agora. Então, eles vão usar uma estratégia, né? E vão se fingir de mensageiros, vão se fingir de embaixadores, né? Eles vão levar sacos velhos sobre os seus jumentos, né? E odres de vinho, né? Velhos, rotos, né? E consertados, né? Que foi o que eu falei, que é ali todo rachado, né? Onde eles colocavam o vinho. Isso era comum realmente a pessoas com uma viagem muito longa. E é isso que estão querendo dizer, que eles são de tão longe que eles levaram muitos dias, né? E é isso. Aí imagina, o deserto, né, corrói, né? A gente vê, por exemplo, quem mora na praia, né, você vê a maresia ficar corroendo, né? O deserto também corrói, né? E é nesse sentido, eles vão assim, nesse sentido para falar que eles acabaram devido à viagem longa, né? Foi corroído aquilo tudo porque eles moram muito longe, muito distante, não é na terra de Canaã. E no versículo 5, então, continua. E eles levaram nos pés, né, sandálias velhas já remendadas, colocaram roupas velhas em si, né? E levaram um pão já mofado, já levaram um pão embolorado e seco, de propósito para convencer Josué e Israel. Aí no versículo 6, esses homens chegaram e foram falar com Josué, como mensageiros de uma cidade.
Então eles foram lá até o arraial de Israel, que fica em Gilgal, né? Como eu disse, eles vão ficar acampados ali em Gilgal. Aí eles chegaram lá como mensageiros, esses homens de Gibeão, né? Mas eles vão fingir que não são de Gibeão. Aí eles chegam lá como mensageiros e vão falar com Josué. Então, né? Eles chegam para Josué e falam: ó, Josué, né? A gente veio de uma terra muito distante. A gente veio de uma terra muito longe, porque a gente veio para fazer aliança com vocês. Aí Josué, ele já vai e já fica preocupado, né? Ele fala: não, eu não posso fazer aliança com o povo dessa terra aqui, porque Deus deixou muito claro para mim, né? A gente leu isso em Deuteronômio já. Deus deixou muito claro: eu não posso fazer aliança com o povo de Canaã. Eu tenho que matar o povo de Canaã, eu não posso fazer aliança com eles, né? Então Josué fala isso para esse homem. Josué fala assim: ah, por acaso vocês moram no meio da gente? Vocês moram aqui perto, né? Como que eu vou fazer aliança com vocês se vocês moram aqui perto, né? Então eu não posso fazer aliança com vocês se vocês morarem aqui perto. E esses homens vão dizer que não, que moram longe, que não moram perto, né? Então no versículo 8, né, Josué, eles responderam então para Josué: somos teus servos, né? Então o que esses homens estão querendo dizer aqui no versículo 8? Não, a gente não é daqui de perto. A gente não tá querendo guerra com você. Se a gente fosse aqui de perto, né, a gente podia querer guerra com você, brigar com você, mas não, a gente é de longe. A gente veio em paz. A gente veio em tanta paz, que a gente quer ser seu servo. A gente veio não para causar, a gente não quer briga e nem quer negociar nada com você, Josué. A gente quer te servir. A gente veio aqui para ser seu escravo. É nesse sentido que ele chega, né? Então ele chega assim mesmo. Não, a gente não quer negociar nada com você. Você não vai ter prejuízo, Josué. Porque a gente não quer negociar nada com você e a gente também não quer guerra. A gente quer te servir. A gente veio aqui para se dispor como escravo. É nesse sentido que eles chegam, né? Então, qual é o pensamento deles? É melhor eu ser escravo do que eu ser morto, né? Porque eles iam ser mortos, né? Então, eles vão nesse sentido, né? Pelo menos escravo eu vou continuar vivo, né? Então, eles vão e fazem isso, né? Então, Josué vai e responde para eles, né? Ah, tá bom, né? Eles falaram que querem ser meus escravos, meus servos, né? Não vieram pra guerra nem nada e não são daqui. Então, de onde vocês são? Josué pergunta para esses homens, né? Então os homens respondem para Josué no versículo 9, né? Ah, a gente veio de uma terra muito distante, é muito longe até de onde a gente vem, né? E por causa do nome do Deus de vocês é que a gente veio. A gente ouviu falar desse Deus, né? E a gente quer seguir esse Deus de vocês, né? Olha só como eles são, né? Mas realmente, gente, eu creio realmente que eles acreditavam nesse Deus de Israel, porque eles decidiram não fazer acordo com o outro povo, né? Porque eles creram que Deus entregaria para Israel a terra. Então eles acreditavam mais no Deus de Israel do que no Deus deles, realmente, né? E é isso que ele fala aqui. Ah, a gente ouviu a fama, né, do Deus de vocês. A gente ouviu o que Deus de vocês fez lá no Egito, né? A gente ouviu o que o Deus de vocês fez lá do outro lado do Jordão com Seom, né? Com Og, né? A gente ouviu tudo isso. Gente, eles são muito espertos, os gibeonitas. Por quê? Como eles alegam que moram muito, muito, muito longe, não teria dado tempo de chegar até a cidade deles as notícias recentes. Então não teria como eles saberem a conquista de Jericó nem a conquista de Ai. Então eles são espertos e eles não falam sobre essas conquistas. Eles não vão falar sobre a conquista de Jericó nem de Ai. Eles param na conquista lá do outro lado do Jordão, que foi a conquista lá das terras, né? Inclusive de Og, o gigante. E eles param aí, para Josué não desconfiar. Porque seria muito estranho alguém que está vindo de uma terra tão distante e está sabendo de um evento tão recente, né? Porque não era igual hoje que a gente tem telefone e fala, né? Não. Então, como que eles saberiam de uma notícia tão recente, né? Então, eles omitem essa informação, né? De propósito, para que Josué realmente, né, não perceba que eles são de perto, né? Então, no versículo 11, continua: pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhe: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Então, o que eles estão falando? Ó, a gente mora em uma cidade, essa cidade é comandada pelos anciãos, né? Os anciãos mais velhos aos sábios, que comandam essa cidade, e eles chegaram em comum acordo de que querem fazer aliança com você. Então, a cidade inteira quer fazer aliança com
Israel. Então eles decidiram que a gente trouxesse muita comida, porque a viagem ia ser muito longa, é nesse sentido que eles falam para Josué. Uma viagem muito longa, então que a gente trouxesse muita comida, né? Porque a gente quer fazer aliança com vocês, né? Então aqui no versículo 12, continua. Aí agora eles vão tentar provar que eles realmente moram longe. Aí eles vão e pegam pão embolorado. Aí eles falam para Josué, Josué, tá vendo esse pão embolorado? Quando a gente saiu da nossa casa, lá na nossa cidade, o pão tava quentinho ainda. O pão tava bom, tava fresco. E olha como tá agora, tá seco e embolorado. A gente realmente mora muito longe. É nesse sentido que eles falam para Josué, né? Aí no versículo 12, eles falam isso desse jeito que eu falei. Eles dizem assim, olha, esse nosso pão tomamos quente das nossas casas, né? No dia em que saímos para vir ter com vocês, né? E olha aqui, ele já tá seco e embolorado, ó. A viagem foi longa, eu moro longe mesmo, tá vendo? Eu não sou daqui não, dessa região, né? Aí no versículo 13, eles continuam tentando convencer Josué de que eles são de longe. Eles falam, tá vendo aqui também nossos odres de vinho? Quando a gente saiu de casa, os odres eram novos. Não tava rachado, não tava rasgado desse jeito que tá, não tava acabado desse jeito que tá. Tá acabado pela viagem, por causa do deserto, ó, tá vendo? Viu? Eu moro longe, é nesse sentido, né? Então eles falam isso aqui também no versículo 13. Então ele diz assim, ó, e estes odres eram novos quando a gente encheu de vinho. E olha aqui, ó, já estão rachados, já estão cortados, já estão velhos, né? Então ele continua, e as nossas vestes, ó, também, ó, você viu que a nossa veste até envelheceu? Nossa sandália também envelheceu da caminhada no deserto, né? Por causa que o caminho é muito longo, Josué, a gente não é daqui não, a gente não é dessa região aqui não, a gente mora realmente muito longe, né? E Josué, ao invés de consultar a Deus e perguntar o que Deus queria que fizesse, se queria que fizesse acordo ou não, Josué vai acreditar no que eles levaram, vai acreditar nos olhos dele, né? Então Josué vai acreditar nos olhos, mas os olhos estavam enganando, que não era aquilo, né? Era uma mentira ali. Mas ele não consultou a Deus. E ele vai acreditar naquela história por causa do que os olhos dele veem. Então, como ele viu um pão embolorado, e a história foi legal, foi bem elaborada, e ele viu ali a roupa, tudo, e tudo coincidia com aquela história bem elaborada, ele vai acreditar. E ele não vai consultar a Deus, né? Então, no versículo 14 diz isso. Então, os israelitas pegaram, começaram a conferir o pão, começaram a conferir as coisas ali, né? E eles não pediram conselho a Deus. Eles não foram perguntar para Deus se era para eles fazerem aquele acordo ou não, se aquilo era verdade ou não. Não foram consultar a Deus. Então, no versículo 15, eis a questão. Josué faz a aliança com quem não era para fazer. Não era para fazer aliança de paz com Gibeão. Gibeão era uma das terras que seria conquistada. Gibeão era para ser invadida e matar todo mundo. Era para matar todo mundo que estava em Gibeão. Mas Josué fez aliança. Então aqui no versículo 15 diz isso. Josué então fez aliança de paz, né? E prometeu, jurou conservar a vida deles, né? De toda a cidade dele, que não mataria nenhum da cidade dele, sem saber que era gibeonita, né? Ele achava que era outra cidade. Então, os príncipes da congregação de Israel também juraram. Gente, hoje a gente fala em jurar, parece algo tão bobo, né? Hoje é tão comum, infelizmente, né? Infelizmente, né? Antigamente você via que era naquela coisa, é a força da palavra, né? A palavra tinha força, né? Hoje em dia você vê que não, né? Às vezes a pessoa assina até um documento, reconhece firme e não cumpre aquilo que ela assinou, né? Mas nessa época, gente, a palavra, ela tinha valia, sabe? A pessoa, ela cumpria o que ela falava. Não era igual hoje, sabe? Que a pessoa assina um documento e não cumpre. Não. A pessoa era responsável. Nessa época era muito responsável. E um juramento, então, gente, era muito sério. Era muito sério mesmo. E quando eles juravam pelo Deus deles, né? Todas as nações juravam pelo seu Deus. E isso era muito grave. Muito grave mesmo. Quando você jura pelo seu Deus, se você não cumpre o que você está falando mal do seu Deus. É como se você não respeitasse o seu Deus. Você jurou pelo seu Deus, mas seu Deus não é tão importante assim, porque você não cumpriu, né? Nesse sentido. Então, que eles vão fazer aqui? Eles vão jurar por Deus. E essa é a questão. Esse é o problema.
eles vão jurar por Deus que eles jamais... A paz, boa noite, entrou mais gente aí, amém? Eles vão jurar por Deus que eles jamais vão matar ninguém dessa cidade. E isso é uma questão muito importante, porque isso vai trazer implicações futuras. Eles estão fazendo um acordo com Gibeão. Eles não sabem que aqui é Gibeão. Eles não sabem que são os gibeonitas, mas são. Então, eles estão prestando juramento para quem? Para os gibeonitas. Então, eles não vão poder matar os gibeonitas. Não vão. A gente vai ver isso. Eles vão entrar, vão conquistar a terra de Gibeão, mas eles não vão poder matar ninguém em Gibeão. Porque eles prometeram, eles juraram por Deus que não matariam. Isso vai trazer implicações futuras. Eles que falaram, Deus não mandou eles fazerem nada. Eles não foram consultar a Deus, né? E o que acontece? Mais pra frente a gente vai ver, no reinado de Saul, Saul vai querer tomar a terra dos gibeonitas. Saul vai querer matar os gibeonitas e tomar a terra dos gibeonitas. Mas Deus vai cobrar isso. Por quê? Porque eles juraram que jamais matariam os gibeonitas. Então, Saul vai matar, vai quase exterminar os gibeonitas. E no tempo do reinado de Davi, Deus vai cobrar. E vão vir 3 anos, se eu não me engano, de fome no reinado de Davi. E Davi não está entendendo aquele tempo de fome que está acontecendo. E Davi consulta a Deus e Deus fala, é por causa de Saul. Porque no reinado de Saul, Saul matou gibeonitas. E não era para matar, porque vocês juraram que não matariam os gibeonitas. Então, você vê o nível, né? Porque assim, Deus havia falado, né? Que não era para deixar nenhum deles vivos. Né? Não era para deixar nenhum daqueles povos vivos. Mas agora vai ser feita uma aliança, né? Sem o povo de Israel saber, sem. Mas vai ser feita uma aliança. E Deus vai concordar com essa aliança. Tanto é que Deus vai cobrar no reinado de Davi vingança pelos gibeonitas. Deus vai cobrar, Deus vai lançar um castigo sobre Israel por causa dos gibeonitas, porque Saul vai tentar matar exterminar os gibeonitas. Então é algo que Deus vai ratificar realmente, né? E mais pra frente a gente vai ver que Deus vai dizer, inclusive, que ele vai endurecer o coração dos povos ali, para que ninguém mais faça isso, né? Ninguém mais vá lá, né? E queira se converter, queira ir para Israel ali. Então Deus vai deixar que eles endureçam, né? No mesmo sentido de Faraó, que a gente já falou sobre isso. Não é no sentido de tirar o livre-arbítrio da pessoa, mas é no sentido de deixar a pessoa, né? Seguir a natureza dela dura que já era, né? Então, para ela não vir, porque Deus sabe que, por exemplo, ela se converteria, mas seria uma falsa conversão, né? Então, nesse sentido. E a gente vai ver isso mais pra frente, porque vai trazer consequências isso daqui, né? E a gente já vai falar mais sobre isso. Então, eles juraram por Deus que eles jamais matariam nenhum dessa nação. Até então, eles não sabiam quem era essa nação. E fizeram esse tipo de juramento sem saber quem era a nação, né? Então, Josué e os anciãos da congregação de Israel, os príncipes da congregação de Israel, juraram que jamais matariam ninguém daquele povo, sem saber que era Gibeão. Aí no versículo 16 diz que em 3 dias depois do acordo, descobriram que aquele povo era de Gibeão. Imagina agora, Josué ficou doido, né? Então, 3 dias depois, ele tinha feito o acordo, 3 dias depois de ter feito a aliança com eles, eles descobrem que eles são vizinhos. Aí eles descobrem que, na verdade, aquele povo com quem ele fez aliança é um povo que Deus havia mandado matar, que Deus havia falado que não é para fazer aliança. Agora surgiu um problema. Por que surgiu um problema? Porque Deus falou que não era para fazer aliança com esse povo. Por que não era para fazer aliança com esse povo? Porque Israel ia se corromper. Porque esse povo adora outros deuses. E esse povo tem costumes pagãos, né, imorais. E eles iam contaminar Israel. Esse era o problema, né? Então, agora surge um problema. Eles não podem matar Gibeão. E eles vão ter que viver entre Gibeão. Eles vão ter que viver ali no meio de Gibeão, né? Então, eis que surgiu um problema aqui. Deise, você tem alguma pergunta para fazer? Você levantou a mão? Deise, a Paz, você tem alguma dúvida?
Que eu vi que você levantou a mão umas 3 vezes. Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para perguntar? Daisy? No Meet? Não, acho que não. Ela não falou nada, então acho que não. É que você tá com a mão levantada, mas é qualquer coisa você fala aí comigo, amém. Então, o que acontece? 3 dias depois, eles descobriram que aqueles homens que fizeram acordo com eles, na verdade, não eram de uma terra. Ah, tá bom, Daisy. Ah, imagina. É que eu vi que você apertou 3 vezes a mão, eu falei, deve ser alguma pergunta, às vezes alguma pergunta importante com relação ao que eu tô falando. Mas amém, obrigada. Então, no versículo 16, né, diz isso. 3 dias depois, eis que vem à tona que eles são vizinhos de Josué. E agora? Agora deu BO, né? Agora deu problema. Então, no versículo 17, o que eles vão? Eles vão lá saber qual terra é essa que a gente fez essa bobagem. Vamos lá. Vamos lá, leva a gente na terra de vocês. Pra gente ver. Gente, era uma terra grande. Era uma terra grande. A gente vai ver que era grande mesmo o negócio. Era grande. Era uma terra grande. Não era qualquer... Não era uma cidadezinha de Ai que eles fizeram acordo. Era um povo grande. Era um exército grande, era uma cidade grande, era uma cidade digna de ter um rei comandando ela, de tão grande que era. Era uma cidade real, chamada como uma cidade real. Ou seja, uma cidade que ela podia ser comandada por um rei, de tão grande que era a cidade. Então não era uma bobeira, era uma cidade relevante. E é por isso que vai causar problemas, a gente vai ver na próxima aula, porque os cananeus não vão gostar dessa aliança. Porque eles estão perdendo uma cidade muito grande a favor deles, né? E essa cidade grande está indo para Israel. E eles vão temer isso, né? Porque vai aumentar agora o poder de Israel. Então, aqui diz que no versículo 17, eles foram lá ver qual cidade é essa desse povo que enganou a gente. Vamos lá, né? Chegaram lá, né? Eles foram lá, chegaram na cidade e descobriram, né? Chegaram lá em 3 dias na cidade, né? Então, descobriram qual é a cidade, quais são as cidades. Quais são? Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Eram cidades grandes. Era muita gente, era muito povo, né? Então, no versículo 18 diz: os filhos de Israel não os feriram. Quando eles chegaram na cidade, eles não chegaram igual chegaram em Ai, igual chegaram em Jericó matando todo mundo. Não. Por quê? Porque eles juraram que não iam matar. Então, quando eles chegaram na cidade, eles não puderam relar neles, não puderam tocar neles, né? Então, aqui diz, eles não puderam ferir ninguém de Gibeão, ninguém dessas cidades, porque eles haviam jurado por Deus, pelo Deus de Israel. E por causa disso, toda a congregação murmurou contra os príncipes. Agora tem uma questão, porque o que acontece? Quando eles chegam, eles não vão poder matar o povo que está lá na terra, né? Em Kiriat-Jearim, né? Em Gibeão, em todas essas cidades. Eles não vão poder matar. Mas o que acontece? Quando eles não podem matar, o povo começa a ficar contra Josué e os príncipes. Porque eles ficam com raiva, eles falam assim, ai, tá vendo, a gente não vai poder matar, como agora? A gente tinha o direito de matar, vocês foram jurar, como que vocês juraram sem saber, né? Eles vão ficar com raiva, eles vão começar a murmurar contra aqueles que juraram, né? Mas aqui me parece, gente, que a preocupação é financeira, sabe por quê? Porque assim, mais pra frente, a gente vai ver que Israel vai fazer outras alianças, sabe? Assim, por exemplo, não necessariamente aliança, mas vão ter terras que eles vão invadir, eles vão começar a entrar nas terras, né? Conquistar as terras, e eles vão começar a deixar os povos na terra. Tem muita terra que eles vão fazer isso, a gente vai ver. E eles vão conquistar a terra e vão deixar as pessoas lá na terra. Vão conquistar a terra e vão deixar as pessoas lá na terra. E parece que eles não vão ter problema em deixar as pessoas lá na terra. Então, a questão deles não é ser fiel a Deus, porque Deus mandou matar, eu vou matar, né? Pra mim, parece que não é essa a preocupação do povo. Porque senão eles teriam essa preocupação depois, né? E não vai ter. Porque mais pra frente a gente vai ver que eles vão conquistar terras e vão deixar naturalmente lá o povo que antes estava, para ficar escravos deles, né? O que parece pra mim? Parece que a preocupação desse povo é a riqueza. Por quê? Eles não vão poder dividir a riqueza de Gibeão. Não vão poder dividir. Então, isso pesou.
Pesou porque eles não vão poder pegar o gado de Gibeão, eles não vão poder pegar as riquezas de Gibeão por causa do juramento. Porque Josué jurou paz, né? Então, não é uma condição de servidão de você roubar as riquezas da pessoa e o gado da pessoa. Porque o acordo que Josué fez não foi esse, é de deixar eles livres com as coisas deles. Então, eles não vão poder pegar as riquezas daquelas pessoas. As outras terras que eles forem invadir, como eles vão conquistar aquela terra, eles podem pegar a riqueza da pessoa, tornar a pessoa escrava, tudo. Mas nessa condição não, foi feita uma aliança, né? Então, é outro sentido. E parece para mim que a preocupação deles é essa. A preocupação é a riqueza. A preocupação não é cumprir a palavra de Deus, né? Então parece que a preocupação da congregação não é, Deus mandou matar todo mundo quando entrar na terra. Então a gente não vai matar. Não. Eles estão um pouco ligando para matar todo mundo ou não. Eles queriam dinheiro, né? Mas eles não vão poder pegar dinheiro e nem gado. E isso pesou. Aí, por causa disso, eles começam a reclamar com Josué e com os príncipes, porque eles juraram, né? E não vão poder matar aquele povo e nem pegar a riqueza daquele povo, porque eles fizeram aliança com quem não era para fazer aliança, né? Aí no versículo 19, então continua. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Então o povo deve ter ficado murmurando, deve ter ficado reclamando, que queria pegar a riqueza deles, que queria pegar as coisas ali. E os príncipes da congregação falaram: a gente não pode, porque a gente jurou pelo nosso Deus que não ia fazer mal a eles. A gente não pode tomar nada que é deles, a gente tem que deixar eles em paz, a gente não pode. Eles agora vão trabalhar pra gente, mas a gente não pode fazer nada. Nesse sentido, né? Nossa, um barulho foi lá fora. Então, a gente não pode fazer nada. Aí no versículo 19, então continua, diz assim: então todos os príncipes disseram para a congregação isso. O povo deve ter ficado lá reclamando, né? Então eles falaram: não, a gente não pode tocar. E no versículo 20, então, agora, para tentar acalmar o povo, diz o que vai acontecer com eles, porque vai ter alguma consequência porque eles mentiram, né? A aliança só foi feita porque eles mentiram. Então vai ter uma consequência essa mentira, né? Não vai ficar sem consequência, vai ter uma consequência mentira. Porém, eles não vão morrer, porque eles juraram que não matariam aquele povo e nem fariam mal àquele povo. Então, eles vão ter que adaptar um castigo que não aplique mal àquele povo, não faça mal, igual, por exemplo, não podiam ir açoitar, né? Então, eles tinham que fazer um castigo onde eles não fizessem mal a esse povo, não matassem esse povo, mas ao mesmo tempo, né, punissem eles por causa da mentira. E é isso que eles vão fazer agora, eles vão achar essa estratégia. O que eles vão fazer? Eles vão falar que agora os gibeonitas vão ter que servir o templo. Lembra que no templo de Deus tem que trocar a lenha todo dia, né, no altar? O altar de bronze que tá lá fora, ele tinha queima todo dia, né? Tinha um holocausto diário ali, tinha oferta diária, a gente lembra, né? Tinha várias ofertas. E tinha que ser aquela lenha trocada todo dia, né? Então, quem vai ficar incumbido agora de pegar a lenha, de cortar a lenha, pegar a lenha? Quem? Os gibeonitas, né? Quem vai ficar incumbido de pegar água para levar lá pro templo para pôr na pia, ficar trocando a água da pia lá, né? É lógico que eles não vão chegar perto do utensílio sagrado, mas quem vai até o poço buscar? Os gibeonitas. Então eles vão ficar incumbidos dessas coisas, né? Esse vai ser o castigo deles, né? Entre aspas. Porque foi a forma mais prática que Josué achou, porque qual é o perigo desse povo estar entre Israel? É esse povo seguir a idolatria deles e acabar fazendo com que Israel se torne idólatra. Então, qual que é a alternativa de Josué para que Israel não se corrompa pela idolatria gibeonita? É fazer com que os gibeões, né, os gibeonitas, eles sirvam ao Deus de Israel. Então, eles vão começar a trabalhar ali para servir o templo, né? Então é isso que vai acontecer. Esse vai ser o castigo de Gibeão. Mas eles não podem açoitar, não podem bater, não podem matar, porque eles prometeram que não iam fazer mal para Gibeão. Então qual seria o castigo que caía perfeito ali, né? Sabiamente Josué decidiu isso. Então eles ficariam incumbidos de fazer esse serviço, que não era um serviço que devia ser feito pelo levita, porque é cortar lenha e é buscar água no poço, né? Então os gibeonitas podiam fazer. Então eles vão fazer isso e levar para os levitas
colocarem ali no templo. E é assim que eles vão ficar servindo a Israel, né? Então esse vai ser o castigo dos gibeonitas. Então olha a questão que surge, né? E mais pra frente a gente vê, como eu disse, né? Mais pra frente tem essa questão, não pode realmente mais matar os gibeonitas, né? Igual a gente vê que mais pra frente Saul vai matar, vai realmente matar, ele vai tentar exterminar os gibeonitas para tomar a terra de Gibeão, né? Dos gibeonitas ali. E Deus não vai gostar disso, não. Deus não vai gostar, porque Deus ratificou essa aliança. Foi no nome de Deus que foi feita essa aliança, né? Deus não mandou ninguém fazer nada. Fizeram, então agora arquem com o que vocês fizeram, né? E é nesse sentido. E Deus vai cobrar depois, né? No reinado de Davi, Deus vai cobrar porque Saul quase exterminou os gibeonitas. E não era para exterminar, porque eles tinham feito um acordo. Então, tem essa questão, né? Mas ao mesmo tempo, os gibeonitas, eles não vão entrar no arraial de Israel como Raabe, por exemplo. Raabe, ela foi redimida ao ponto dela se tornar uma de Israel, né? Ela vai ser uma do povo de Israel. Ela vai ser acolhida e vai se tornar uma de Israel, né? Ao ponto de ser tataravó de Davi, né? Se eu não me engano, ela é tataravó de Davi. Então, ela vai ser acolhida no povo de Israel. Os gibeonitas não, né? Tanto que a gente vai ver mais para frente, quando for esse momento, né? Desse castigo de Deus, né, sobre o reinado ali de Davi, né, por conta do erro de Saul sobre os gibeonitas, é muito claro, a Bíblia fala, porém eles não são do povo de Israel, então eles não vão ser aceitos como congregação de Israel, o povo de Gibeão não vai ser aceito, mas Deus vai ratificar essa aliança e eles não podem fazer mal para o povo de Gibeão, né? E essa aliança agora vai trazer consequências, porque a gente vai ver mais para frente que, por exemplo, Gibeão vai ser atacada. E os gibeonitas vão fazer o quê? Vão pedir socorro para Israel, né? Porque é meu aliado, vem me ajudar. E Israel vai lá ajudar Gibeão. Então, olha a consequência que tá dando, né? É nesse nível. Então, aqui, né, no versículo 20 diz isso, né? Então, o que a gente vai fazer para eles, né? A gente vai conservar os gibeonitas com vida, né? Para que a ira de Deus não venha sobre nós, porque a gente jurou pelo nome de Deus. Então, se a gente matar os gibeonitas, agora Deus vai se irar com a gente, porque a gente jurou pelo nome dele. Então, se a gente faz algo contra o nosso juramento, a gente tá falando que o nosso Deus não vale nada. Então, Deus vai se irar com a gente. Então, não pode. Aí, no versículo 21, continua, né? Disseram-lhes, pois, os príncipes, né? Então, os príncipes foram e falaram para os gibeonitas, vivam, a gente não vai matar vocês, né? Mas vocês vão se tornar rachadores de lenha. Vocês vão ficar cortando lenha pra gente. E vocês vão ficar sendo tiradores de água, que era um serviço chato, né? Ir num poço e ficar buscando água, gente. Imagina, você vinha lá com peso do caramba, né? E eles iam fazer isso agora, iam ficar pegando água e cortando lenha, né? Então, vocês vão fazer isso agora, né? Aí no versículo, então, 22, diz assim, então chamou Josué os gibeonitas e disse, né, para eles, por que foi que vocês enganaram a gente? Por que vocês me enganaram dizendo que vocês moravam tão longe, né? Por que vocês falaram isso sendo que vocês moravam aqui, perto de mim, né? Então, aí Josué fala, por causa disso, agora vocês são malditos, porque vocês mentiram para mim, né? E me enganaram e fizeram fazer aliança por meio da enganação, né? E agora eu digo que entre vocês nunca vai faltar um escravo, nunca vai deixar de haver um rachador de lenha e nunca vai deixar de ter um tirador de água para a casa do meu Deus, né? Então, o que Josué está falando aqui? Por causa do que vocês fizeram, por causa da enganação que vocês fizeram comigo, né? E com o povo de Israel, vocês nunca vão ser um do meu povo. Vocês jamais serão como um do meu povo. Mesmo que vocês venham pensando que vocês vão se casar com algum israelita, né? E a descendência de vocês, né? Vai mudar? A Deise está perguntando se os filhos de Rispa eram gibeonitas? Não. Então, o que acontece? É nessa época aí mesmo que acontece isso. Deus, né? Mais para frente a gente vai observar. A Deise perguntou se os filhos de Rispa eram gibeonitas, né? O que acontece? Mais para frente a gente vai ver, 2 Samuel, eu não lembro o capítulo, mas a gente vai ver que Deus vai mandar no reinado de Davi 3 anos de fome. E Davi vai perguntar para Deus, o que está acontecendo? Que tá 3 anos de fome, o que foi que eu fiz de errado, né? E Deus vai falar, não, Davi, não foi você que fez alguma coisa de errado, foi Saul.
Saul tentou matar os gibeonitas. Saul quase exterminou os gibeonitas. E eu tô irado por causa disso. Vocês têm aliança com os gibeonitas e juraram pelo meu nome. Então eu tô irado por causa disso, porque vocês descumpriram um juramento no meu nome. Então, Davi, sabendo disso, Davi vai fazer o quê? Chamar os gibeonitas. Falar, olha, o que eu posso fazer por vocês para que a ira de Deus se aplaque? Porque a ira de Deus está sobre nós, porque Saul descumpriu um juramento que a gente fez. E o que vocês querem que eu faça para que vocês ajam com bondade com a gente e perdoem o nosso pecado? E os gibeonitas falam então para Davi: não, Davi, eu não quero matar ninguém de Israel. E eu não quero riqueza também. A minha questão, a questão de Gibeão não é com riqueza e nem é com nenhum outro povo de Israel que está aqui. A nossa questão é com Saul. Porque Saul veio tentar exterminar a gente. Então a gente quer 7, se eu não me engano são 7, tá, gente? A gente quer 7, né, gente? Ó, 7 ou um número assim, tá? Por aí. A gente quer um número de descendentes de Saul, né? Porque Saul já havia morrido, Jonatas, né? Tudo. Então, e ele fala, eu quero um número de descendentes de Saul. Eu acho que são 7, se eu não me engano. Eu quero um número de descendentes de Saul, né? Então Davi fala, tá bom, eu vou dar. E aí eles vão matar, né? E entre esses descendentes de Saul, eles vão pegar os filhos de Rispa, tá? Aí eles vão matar os filhos de Rispa também. Se eu não me engano, são 2 filhos de Rispa, né? Eles vão pegar os filhos de Rispa e mais outros descendentes de Saul. Menos Mefibosete, né? Mefibosete, Davi não vai entregar por causa de Jonatas, né? Mas os outros descendentes, ele vai entregar o número que os gibeonitas pediram. E assim a ira de Deus vai ser aplacada. Mas os filhos, deixa eu ler aqui o que a Deise está escrevendo. Os 7 foram enforcados ao mesmo... Sim, eles foram mortos no mesmo dia pelos gibeonitas. Os gibeonitas mataram todos ali no mesmo dia. E depois que eles cumpriram a vingança deles, os gibeonitas, eles se sentiram vingados, justiçados, então a ira de Deus se aplacou. Aí foi tudo certo. Aí não houve mais fome e ficou tudo certo. Então é isso que vai acontecer mais pra frente. E pra gente ver a implicação disso, né, dos gibeonitas. Tá? Deu pra entender, Daisy? Deu pra entender? Os filhos de Rispa não são os gibeonitas. Ah, tá. Amém. Então, no versículo 23, agora voltando, diz assim, né? Agora, pois sois malditos, né? Então, porque vocês mentiram pra mim, porque vocês me enganaram, né? Sendo que vocês são meus vizinhos, vocês vão ser malditos agora. Não fiquem pensando que vocês agora vão se casar com alguém de Israel e a descendência de vocês agora vai estar entre o povo de Israel. Não. Vocês nunca vão estar entre a congregação de Israel. Vocês nunca vão estar entre a descendência de Israel. Vocês sempre vão ser rachadores de lenha. Vocês sempre vão ser buscadores de água. Vocês nunca vão estar entre nós. Como, por exemplo, Raabe vai estar, né? Então, é isso que Josué fala, né? Como vocês mentiram, vocês agora vão passar por isso. E realmente a gente vai ver que isso vai se cumprir. Porque mais pra frente, né? Quando vem essa penalidade sobre Saul, né, sobre a descendência de Saul, na Bíblia é muito claro, fala que eles não são da congregação de Israel. Fala, os gibeonitas, apesar de não serem da congregação de Israel e não estarem entre o povo de Israel, eles tinham aliança com Israel. Então, eles não vão ser aceitos realmente. Eles não vão estar dentro do povo de Israel, né? Mas eles vão ter aliança, né? Vão ter aliança nesse sentido realmente, né? De quando eles tiverem um aperto, eles vão chamar Israel e Israel vai vir ajudar eles porque eles têm uma aliança, né? Então é nesse sentido. Mas eles vão trabalhar para Israel, né? Buscando lenha para o tabernáculo de Deus e buscando água para o tabernáculo de Deus, que é a forma que Josué encontrou para que eles, né, não virem na idolatria deles, mas que eles sirvam ao Deus de Israel, né? Então, aqui no versículo 24, então, continua, diz assim, então, os gibeonitas, né, diante do que Josué falou, né, que eles são malditos, que nunca vai deixar de ter entre eles rachadores de lenha e buscadores de água, então eles vão responder agora para Josué. E eles falam para Josué, a gente fez isso porque a gente estava com medo de morrer. É isso que eles vão falar. Chegou nos nossos ouvidos as grandes coisas que o seu Deus fez, a gente ouviu tudo e a gente sabe que a nossa terra é prometida para vocês
e a gente tá com medo de vocês porque a gente ouviu dizer que Moisés recebeu a ordem de Deus de matar todo mundo e a gente não quer morrer. E foi por isso que a gente fez isso. A gente enganou porque a gente não quer morrer, né? Então é isso que eles vão falar, né? É justo, é isso que eles vão falar. Então no versículo 24 eles falam isso para Josué. Falam assim, é que se anunciou pra gente, né? Que Deus, o Deus de vocês, ordenou a Moisés, né? Que destruíssem todos os moradores dessa terra, né? E a terra seria de vocês. E foi por causa disso que a gente teve medo. Foi por causa da nossa vida. A gente não quer morrer. Não, ainda não. O Instagram voltou. O seu pessoal também tá sem internet para mim. Tá funcionando aí? Não. Voltou aí? O Instagram parece que tá online. Gente, vocês estão me ouvindo no Meet ou não? No Meet vocês estão me ouvindo, gente? Voltou ou não?